Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando a segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Somos convidados ao Senhor, através da oração coleta que iremos fazer, a nunca se cansar de louvar, porque o Senhor continua manifestando a sua glória em nós e na sua obra criadora. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os vossos filhos e filhas, que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que nós ouviremos hoje, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a eles todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham diariamente através desta meditação do Evangelho, nós estamos meditando agora o capítulo 14 do Evangelho segundo São Mateus. Primeira coisa que nós observamos neste Evangelho é a missão de Jesus. Jesus, na sua missão, não entende que é só trabalhar, mas também precisa fazer a sua comunhão com o Pai, a oração. Muitas vezes nós também corremos um grande perigo. Muitas vezes quando a gente pensa que fazer trabalho pastoral é somente realizar coisas. Não. Primeira coisa, antes de qualquer trabalho, é a oração. A oração nos coloca em comunhão com aquele que nos envia. E como é importante rezar aquilo que faz e fazer rezando. Porque a oração, antes da ação, ela nos ajuda a não cometer tantos erros. Por isso que é muito importante a gente rezar antes de colocar-se em missão. No Evangelho que nós acabamos de meditar, nós vemos essa tempestade que acontece de um modo inesperado. Os discípulos partem à frente enquanto Jesus reza.
E no meio do mar, a tempestade começa a balançar a barca. A barca aqui nós entendemos, através da linguagem bíblica, como símbolo da igreja. Jesus vai ao encontro dos discípulos e quando os discípulos percebem que ele está chegando, não o reconhecem em primeiro lugar, acham que é um fantasma. Mas depois identificam, não tenhais medo, sou eu. E aqui nós vemos uma atitude bem interessante, que é a atitude de Pedro. Pedro pede ao Senhor para imitá-lo, caminhar sobre as águas. E qual é a resposta de Jesus? Vem. Então Pedro desce da barca, e aqui é uma coisa importante, Pedro era pescador, conhecia muito bem o mar e começa a andar sobre as águas. Mas quando percebe o medo, começa a afundar. E qual a primeira atitude que Pedro teve? Estende a mão e pede que o Senhor o socorra. E Jesus vai dizer que nós somos de pouca fé, como Pedro. Isto é, naqueles momentos difíceis, nós, não tendo aquela fé do caminhar, nós começamos a afundar. Mas quando a gente percebe que está afundando, nós devemos estender a mão como Pedro e dizer: Senhor, socorre-nos. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós não devemos ter uma fé que hesita, uma fé que muitas vezes se atrapalha em meio às ondas do mar. Mas nós devemos ter uma fé firme, uma fé de estender a mão ao Senhor, pois somente apoiando-se nele podemos chegar à salvação. E essa salvação Jesus continua concedendo a cada um de nós. E depois nós possamos também repetir como Pedro e aqueles que estavam no mar, agora com a presença do Senhor e o mar acalmado. Tu és realmente o Filho de Deus. Esta é a nossa profissão de fé, esta é a profissão de fé da Igreja. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, na paz do Senhor.